uma cor, pegou nesses shorts, eu acho. Deixa sair, não deixa. Online. Hoje eu peguei, paguei, vamos no cartão, vamos ficar offline. Não entendi esse negócio. Amém, então? Vai ficar em casa? Eu tenho. Tinha um até agora. É que você vai ter que mudar a televisão. Boa noite a todos. Paizinho querido, Deus Santo, Deus amado, diante da tua presença nós estamos. Querido e amado Espírito Santo, tu sabes o desejo de cada um de aprender mais da tua palavra, de crescer no conhecimento e na graça. A tua presença nos ajuda a gravarmos nos nossos corações a tua palavra. Que tu direciones todo esse momento, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Antes de nós lermos, entrarmos e conversarmos, eu vou entrar naquele mesmo desenho que eu coloquei, que eu gosto muito. Fiz questão de trazer aqui, eu não sei quem conhece ou não, a enciclopédia, o Velho Testamento interpretado versículo por versículo, o Novo, do Champlin, tá? Quem puder um dia adquirir, eu digo que não tem recurso melhor. Se é uma coisa que a gente pode investir para ter em casa, essa coleção ela não é muito barata, eu não sei quanto está hoje, né? Nunca foi muito barata, mas é algo que vale a pena. Ele tem não só por exemplo, se você for pegar aqui só para você ver o que fala da carta de Timóteo, você já tem uma bagagem que você não vai encontrar nos nossos livros normais. Fora isso, tem todo o versículo, cada um deles com uma interpretação riquíssima e muito bem ponderada, colocando todas as análises, assim, vale a pena, tá? Vocês terem uma... 388 no Como Cristo. O novo. O novo é 535. O antigo tem que ser mais caro. O antigo agora, o novo está mais caro. Que estranho, porque o antigo tem bem mais, aqui está dando só 5. E aqui está dando 6 do novo. O meu tem 7 do antigo e 5 do novo. Acho que isso que eu achei estranho. Então, se eles mudaram alguma coisa, não, amigo, está barato. Está barato. 388 antigo é barato. Antigo Testamento, volume 1, volume 2. Tem 2. Para ficar mais caro. Tem até o Antigo Testamento, versículo por versículo do Champlin. É. 1.199. Mas Por isso está os com dois 66% de desconto. Tá barato mesmo. Outra, aqui, ó, esse aqui, né, gente? Está aqui, nem lembrei que tinha aqui, né? Aqui, por isso que eu estou dizendo, olha quantos tem aqui, ó. 7 livros, é o que eu falei, ó. 7 livros. Depois que eu ia dizer, tem volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o antigo, aí ali já está dando 6, né? Esse daqui, o antigo, está 5. 5 volumes. Achei estranho, então talvez ele não tenha, bom, não sei. Ele tem um na Shopee, 1.200, 5 do antigo e 6 É que do o novo. 6 e o 7 é adicionário, eu acho que eles tiraram fora. Ali, ó, 5 volumes. Ó, o 6 e o 7 é adicionário, ó, tá ali. E a outra enciclopédia que vale a pena também é dele, ó, que é essa aqui, ó, que é o Teologia e Filosofia. Ó, pastor. Não, os dois juntos é uma riqueza. Ó, pastor. A plenitude, o volume todo, antigo e novo, 949. Mas eu acho que é mais ou menos o preço, talvez mais barato ainda essa Cristo, aí, não sei como é. Cristo. Amém? Vamos ver aqui o que nós temos no nosso resumo. Se vocês lerem, isso aqui vai encaixar como uma luva. Mesmo que não leu, ele ajuda, né? Porque eu acho que o cara
O cara tem uma maneira de sintetizar em poucos minutos, horas, 10 minutos, assim, mas achei fantástico. Primeira carta de Paulo para Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e agregando novas igrejas e desenvolveu uma grande equipe de colaboradores nessa missão. Timóteo foi um desses. Paulo foi até a cidade de Listra uma vez e conheceu as fiéis mãe e avó de Timóteo. Ele ficou impressionado com a paixão e devoção de Timóteo a Jesus. Assim, Paulo o orientou por muitos anos e, em dado momento, começou a enviá-lo em missões para diferentes igrejas. E Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja influente em Éfeso. Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. Ele enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem nessa igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhar e instruí-lo no cumprimento dessa missão. A carta tem um conceito muito legal. Há uma comissão de abertura e encerramento da carta dada a Timóteo para ele enfrentar esses líderes e sua má teologia. E essas comissões cercam duas grandes seções centrais que estão cheias de instruções extremamente práticas sobre os problemas que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são interligadas ou finalizadas por uma série de 3 poemas, onde cada um exalta Jesus ressuscitado como o Rei do mundo. Vamos nos aprofundar para ver como funciona. Paulo começa lembrando como ele enviou Timóteo a Éfeso para confrontar esses líderes que estavam espalhando os seus ensinos estranhos. Ele descreve como esses caras são obcecados com a especulação da Torá, especificamente das primeiras histórias e genealogias do livro de Gênesis. E como veremos, eles desenvolveram todo tipo de ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo que não eram consistentes com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia algumas dessas pessoas, como Alexandre e Himeneu, e descreve como o ensino deles dividiu a igreja e gerou controvérsia. E Paulo diz que esse é realmente o primeiro sinal claro de que o seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão genuíno é seguido, é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína. Ele diz que, de qualquer maneira, o propósito da Torá não é alimentar a especulação. Pelo contrário, o seu propósito é expor a verdade sobre a condição humana, como aconteceu com Paulo. O ensino correto da Torá levará as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim, Paulo termina com um poema que honra ao Rei Jesus acima de tudo e instrui Timóteo a calar esses homens dos seus falsos ensinos. Então, ele aborda problemas muito específicos nessa igreja que foram causados pelos falsos mestres. Primeiro de tudo, ele instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelos líderes governantes de Roma e pela paz, porque a paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem sobre o Deus da paz, que quer que todas as pessoas sejam salvas. O Deus que enviou Jesus como o único mediador para dar a sua vida pelo resgate de todas as pessoas. Em comparação com os falsos mestres, Paulo lembra a Timóteo que Deus quer salvar o mundo inteiro. E a oração vai manter isso na frente das suas mentes. Paulo também aborda problemas relacionados. Ele primeiro diz que está sendo arrastado para as disputas teológicas raivosas iniciadas pelos professores. Ele diz que esses caras devem aprender a orar. Então ele confronta um grupo de mulheres ricas na igreja que estavam tratando as reuniões de domingo como um desfile de moda. Elas se vestiam de maneira tão sofisticada que envergonhavam a maioria das pessoas que não podiam pagar por um guarda-roupa daquele. E não apenas isso, mas algumas dessas mulheres também estavam usurpando posições de liderança na igreja. E estavam ensinando aos outros a má teologia dos professores corruptos. Então Paulo cala essas mulheres. Ele diz que elas não devem ensinar ou liderar na igreja. Então ele prossegue para explorar a história de Adão e Eva e a serpente de Gênesis capítulo 3. Agora, essa é uma daquelas partes da carta de Paulo onde, como Pedro disse, é meio difícil de entender o que ele quer dizer. Existem muitas opiniões diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de ensinar ou liderar homens em qualquer igreja, e que seus comentários sobre Adão e Eva se referem a como Deus ordenou que somente os homens sejam líderes da igreja. Há outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade de liderança sobre os homens de uma igreja, mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes em uma igreja sob a liderança masculina. E há ainda outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres somente em Éfeso, e que os seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos professores. Qualquer que seja a sua opinião, para Paulo, está claro que essas mulheres efésias precisam estar sob a liderança de Timóteo e obter uma educação teológica adequada. E o objetivo é ajudá-las a crescer para que um dia possam se tornar as ministras de destaque que Paulo menciona em outras cartas, como Jones ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise na liderança.
E ele chama Timóteo para nomear uma equipe pequena e saudável de maridos e pais que irão agir como anciãos ou administradores para a igreja. Esses devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e trabalharão ao lado de uma equipe de diáconos. É uma palavra grega que significa servo. Esses são homens e mulheres que realmente lideram os ministérios da igreja e devem ter o mesmo tipo de caráter que os anciãos. Juntos, essas pessoas devem ser conhecidas pelos relacionamentos saudáveis que têm com suas famílias, porque isso demonstrará a sua capacidade de liderar na igreja, que é a família de Deus. E a maneira que eles vivem em comunidade deve ser consistente com a história de Jesus. O que é explorado no poema de encerramento sobre a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação como rei e, em seguida, a propagação de sua nova família em todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo para Timóteo é novamente muito específico para os problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige a sua teologia ruim. Eles têm dito às pessoas para pararem de comer certos tipos de alimento, muito provavelmente carne, e pararem de se casar, o que Paulo acha ridículo. Então ele vai a Gênesis 1 e lembra a Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, incluindo a comida e o casamento. Tudo deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e agradecem ao Criador. Paulo então passa a abordar problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. O que estava acontecendo é que esse ministério muito importante estava sendo usurpado pelas viúvas mais jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres problemáticas do capítulo 2. Elas se inscreveram para o apoio da igreja, mas depois passavam seus dias dormindo com outros homens, espalhando fofocas e prejudicando a reputação da igreja na cidade. Paulo não tolera isso. Ele diz que somente as viúvas mais velhas, que não têm qualquer outro suporte familiar, qualificam. Essas a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo então aborda problemas que existem entre alguns homens mais velhos da igreja, e Timóteo deve respeitar a idade deles, mas não o seu mau comportamento, que parece estar relacionado com o álcool. Eles estão prejudicando a reputação da igreja em Éfeso, e por isso Timóteo deve, em amor, confrontá-los a fazer com que renunciem à sua função, se estiver de liderança. Paulo acrescenta essa nota interessante, dizendo que isso não significa que o próprio Timóteo nunca deva beber. Considerando seus problemas de estômago, ele provavelmente deveria tomar um copo de vinho todas as noites com o jantar. Paulo então aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns deles estavam desrespeitando seus mestres cristãos. O evangelho cria igualdade entre os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo acha que a igualdade precisa ser implementada de maneira estratégica, sem comprometer a missão e o testemunho da igreja. Se os cristãos se associarem às rebeliões de escravos, eles estão comprometidos. A transformação cristã da família romana teve que ser implementada estrategicamente para que os vizinhos pudessem ser persuadidos e não repelidos por essa nova visão de família de Deus. Finalmente, Paulo encerra a carta exortando Timóteo mais uma vez a confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus objetivos de ganharem muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando-lhes taxas altas pelo seu ensino. Esses professores estão traindo Jesus e a sua mensagem de contentamento em uma vida simples. Assim, Paulo instrui os ricos cristãos de Éfeso a se tornarem ricos em boas obras e generosidade, para serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E é ele quem inspira o poema final sobre como ele é verdadeiro rei acima de todos os outros reis. 1 Timóteo é uma carta muito importante. Ela nos ajuda a ter uma visão holística da natureza e missão da igreja. Então, aquilo em que uma comunidade de Jesus acredita irá influenciar diretamente como essa comunidade vive e se comporta em sua cidade. Assim, a sua teologia, as crenças, devem ser constantemente criticadas e formadas pela Escritura e pelas boas novas de Jesus. E a maneira como a igreja é vista pelo público é algo também muito importante para Paulo. Todos os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidas por boas obras, conhecidas por servir os pobres e os mais vulneráveis, e tudo isso por devoção ao Rei Jesus que foi ressuscitado. Chegou o café ali, professor. Chegou o café ali. Vamos fazer um café de início e depois voltamos. Então. Não precisa atrapalhar, né? Pode ser? Não, só para o senhor. Não, só para mim não. Vocês também. Desculpa, Aqui esfria o café da perna. Desculpa, depois que eu esperei aqui. Fica à vontade. Claro. Tá aí, já começa. Segue, discussão e produção. Se tem mais alguém que não comeu nada, não dá para ler aí, né? Não. Eu não sei qual é. Não, mas só para passar bem rapidinho Na aqui, verdade, não é que eu porque uma das grandes questões
das heresias se dizia a respeito ao gnosticismo. Foi o que Paulo mais atacou nessa época e nessas cartas, né? Só que há no conceito um tal de gnosticismo não cristão e gnosticismo cristão. Eu gosto muito da questão aqui desse site, que ele coloca assim: na verdade, não existe tal conceito de gnosticismo cristão, pois o verdadeiro cristianismo e o gnosticismo são sistemas de crença que se excluem mutuamente. Os princípios do gnosticismo contradizem o que significa ser cristão. Portanto, embora algumas formas de gnosticismo afirmem ser cristãos, elas estão decididamente não cristãs. O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos, influenciado por filósofos como Platão. O gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. Primeiro, sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira está no reino espiritual de Deus. Então, bom, como é o espírito que é bom e o espírito que se conecta com Deus, o que você fizer no corpo está valendo. Legal, né? Mas isso é o gnosticismo, para vocês entenderem. Porque o corpo é pecaminoso. Como o corpo é pecaminoso, não importa o que você fizer dele, você tem que cuidar do teu espírito. Entenderam? Enquanto até assim, eu usei esse versículo o domingo. O Senhor, o apóstolo Paulo diz: mantenha-o irrepreensível, né, até a volta do Senhor. O corpo, a alma e o espírito. Então, só para ter uma colocação geral, né? E, segundo os gnósticos, acredita que possuem um conhecimento elevado, uma verdade superior, conhecida apenas por poucos. E o gnosticismo se origina da palavra grega gnosis, então é o conhecimento que leva a Deus. Então, só para ter uma pincelada do que se em relação ao gnosticismo, né? Vamos entrar na... Se eu pegar no apostila, eu vou chance. Né? Página 116? Isso. 2 cartas a Timóteo, juntamente com a de Tito, fazem parte das chamadas cartas pastorais. Ela contém a palavra pastor nessas cartas? Sim ou não? Não. Tem o... Ninguém vai se atrever? Mas... Que carinhas de dúvida, gente. Sobre o presbítero e o diabo, né? Isso, não fala sobre os pastores, mas é o quê? O conceito de advertências para a igreja, de como pastorear o rebanho, por isso que elas são conhecidas como cartas pastorais. É só para a gente ter essa primeira colocação. E no 7.1 fala da composição dela, né? E da época e tema dela, né? O tema ali embaixo nós vimos qualificações morais e deveres do ministro cristão em relação ao lar, a igreja e o mundo. Olha bem, em relação ao lar, a igreja e o mundo. Como igreja, eu creio que nós temos vivido muito a igreja. O que acontece aqui dentro. Eu sou cristão aqui dentro. Eu estou na recepção, eu vou abraçar o irmão, eu dou um sorriso muito lindo, né, Cássio? Que bom que você veio. Muito sorriso, muito abraço, muito amor. Mas eu vou comprar um pastel lá numa encruzilhadinha e eu chego lá e o cara também, com a esposa, tá aqui, tá. Eu digo, eu só usei um exemplo, calma, não vem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer agora? Quase teve um infarto. Quase teve um infarto. Se entregou rápido. Falou assim, mas o pastor sabe tanto. Então, o que nós temos que entender?
que a advertência está aqui, gente. Aquilo que a gente vive dizendo, ser cristão dentro da igreja é muito fácil, concorda? E a história do menininho que diz, pai, não ficar morando na igreja. Mas por quê? É que aqui o senhor é tão bonzinho, tão querido. É real. Então, a nossa oração diária, eu tenho dito isso, e é levantar de manhã e colocar os pés do Senhor. E uma das coisas, de tantas que nós devemos fazer, é agradecer a Ele, é mais um dia que Ele está dando tudo isso, Senhor. Que eu seja contigo o dia todo, porque às vezes vem a correria e parece que a gente diz assim, Deus, fica ali um pouquinho, deixa eu ser eu aqui. Não, nós somos um com Deus e temos que ser o tempo todo. E é uma dessas advertências da carta. Ah, eu perdi o controle, mas perdeu por quê? Porque você deixou Deus de lado e assumiu o teu eu. Porque se Deus estiver comigo, eu vou perder o controle? Ah, eu vou alterar minha voz? Gente, não vou. Mesmo os italianos que nem eu. Se eu tiver centrado, Espírito Santo comigo, eu não vivendo eu, mas dizendo que eu diminua e Cristo cresça, que Cristo vive em mim, eu vou sempre ter uma palavra mais mansa, mais suave. Mesmo a exortação será com amor. Estão entendendo? Isso é o princípio. E é isso que Paulo está tentando traduzir aqui. As datas dos escritos, a maior parte dos teólogos falam de 62 a 63 depois de Cristo, alguns máximo até 65. Os objetivos da epístola, vocês viram que é encorajar Timóteo, exortá-lo a defender o Evangelho, e a questão da autoria está aqui, né? Não tem para frente, né? Não lembro mais quando eu li, porque eu quero falar um pouquinho da... não, já não tem para frente. Porque há um conceito que a autoria é de Paulo, geral. Mas também há, no meio teológico, muitas contradições. Por quê? Porque todos dizem, esse livro bem antigo, uma parte da coleção, ele coloca muito bem. Achei muito interessante, porque ele traz de forma bem clara. Ó. Tá, interessante. Isso aqui é só para conhecimento. Foi Tomás de Aquino que fez a primeira referência das cartas de Timóteo como carta pastoral, como regra pastoral. Mas foi uma palestra de 1926 que trouxe o nome de epístolas pastorais. Antes não tinha, né? Então, a questão do conteúdo de fidelidade e tal, isso aqui nós temos, mas eu queria entrar mais na questão da autoria. Aqui, o papel de Lucas como escriba de Paulo. Porque muitos dos teólogos, eles dizem que as escritas que nós encontramos aqui em Timóteo, tanto primeiro e segundo, e também de Tito, né, que vem depois, eles têm muitas palavras que não são corriqueiras usadas por Paulo. Então, eles dizem, não pode ter sido Paulo, tem 135 palavras que não são do vocabulário de Paulo, mas se parecem com Lucas, né, é o que é mais citado. Mas, justamente, aqui esse livro traz muito bem, quando diz o íntimo relacionamento entre a linguagem das cartas a Timóteo, Tito, e a de Lucas é significativo. Lucas foi companheiro chegado de Paulo durante cerca de 15 anos antes dessas cartas serem escritas. Vou pular um pouquinho. Sabemos que Paulo não escreveu essas cartas de próprio punho, mas fez uso de um escriba. Então, ele defende aqui muitos que quem escreveu essas cartas foi o próprio Lucas. Quer dizer, só como escriba, o outro tenha feito e ele ditando. Porque em 2 Timóteo 4,11 diz assim, somente Lucas está comigo. É uma referência que ele faz que eu achei interessante, porque tinha muito disso, né? De alguém, os escribas estarem copiando, no caso, alguém servindo, e por isso que às vezes a pessoa usa a sua linguagem no escrever, no transcrever o que a pessoa está passando, né? Só para a gente ter. Eu sempre digo que essa questão não é a principal para nós e não muda em nada, mesmo que nós chegarmos na eternidade e chegar na frente de Paulo, foi você mesmo. Não fui eu, nem sei, não vai mudar nada, as cartas estão aí, Deus assim quis que chegasse a nós, mas a maioria dos teólogos, assim, de forma geral, 90% creem na de Paulo, é por isso que tá aí, amém? Vamos ver o nosso exercício só como forma de resumo, tá? Do que nós vimos aqui, depois quero perguntar se nessa primeira parte nós temos alguma dúvida. A temática e a mensagem presente em 1 Timóteo tem a ver com os predicados morais e deveres do ministro cristão, sua relação com o lar, a igreja e o mundo. 2.
Destaca-se em 1 Timóteo detalhes sobre o caráter, as qualificações e a disciplina necessária à ordenação dos obreiros cristãos. Sim. 3. Parte do triplo objetivo de Paulo ao escrever 1 Timóteo é exortar o jovem discípulo a defender o evangelho contra a ação dos falsos mestres mediante generosas ofertas. Hoje está começando a acontecer um pouco. Tem mercantilizando tanta coisa que eu digo que nós vamos na contramão. Só abrir o CNPJ. Não, de forma geral, tá? Especificidades de 1 Timóteo. Perdão. Nessa primeira parte da composição, dos objetivos, das características, alguma dúvida, alguma coisa que tocou o coração de vocês, alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, que querem compartilhar? Alguma coisa que vocês não entenderam? Então vamos para a página 118, que vai falar dessa visão geral da obra, a Timóteo, e essa breve introdução. Primeira parte da introdução diz: como fez em várias de suas cartas e ocultou em outras, Paulo faz uso do título apóstolo. Fora das pastorais, usa em lugares onde a sua autoridade era questionada. Lembra, eu já falei na aula que eu tive aqui, que muitos não aceitavam, a questão do apostolado de Paulo. Essa é uma realidade. Por isso que eu sou os que sustentam que a carta de Hebreus foi escrita por Paulo, e ele sonegou essa informação para ela chegar naqueles que não iam com a cara dele. Mais ou menos que me olha para o Martins, né? Martins vai escrever alguma coisa do Martins? O Martins não recebe nada, ele não põe o nome e divulga e todo mundo recebe. Mais ou menos assim, né? Também, olha a cara de bravo dele hoje lá, né? Não, ele está muito chique. Eu estava olhando aqui, no geral, todo mundo entende que essa carta foi escrita depois que ele foi solto, né? Na prisão de Roma, quando ele estava em liberdade. E aí eu pergunto para vocês, antes de nós irmos para o exercício, o que vocês ficaram em dúvida desta parte? Porque eu não vou ler todo o texto, eu sei que vocês já leram, nós não vamos ler redundante, mas o que vocês entenderam, o que vocês buscaram dessa parte do relacionamento do pastor, os vários grupos da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os jovens, os idosos, os presbíteros, mas é que está um pouquinho mais para frente a especificidade disso, né? Tem nenhuma dúvida? Vocês não... Senão vocês foram muito pouco. Eu, por exemplo, quero perguntar para vocês. No 7 não, só no 8. Por exemplo, vocês viram até no nosso finalzinho do vídeo que ele fala do comportamento dos servos, dos escravos com os seus senhores. Correto? Por que não há nada, por exemplo, de Paulo dizendo, gente, nós somos iguais, nós somos cristãos, ninguém tem direito de ser senhor de alguém. Nunca se fizeram essa pergunta? Mas nesse caso ele está falando sobre o patrão, né? Não, sobre escravos. Escravo. Escravo e seu senhor. Porque eles queriam, como era cristão, o escravo era cristão, o patrão era cristão, o escravo dizia que eles eram iguais e o senhor não podia matar eles. E Paulo disse, seja obediente ao teu Senhor. Não é? Se o patrão pagou, ele tem que trabalhar. Não, eu só estou colocando para vocês verem Mas que isso não é mais ligado à questão cultural, né? Vai falar sobre isso. é uma questão histórica. Claro que a escravidão da época, o formato dela não é a escravidão que nós vivemos no Ocidente, que os americanos fizeram, os negros, questão racial, né? Ela é aquela coisa, você não pagou a dívida, pela lei, teus filhos vão me servir como pagamento, e era uma coisa cultural. Mas interessante que mesmo assim o senhor não veio abolir isso, né? Ele veio ver teu exemplo mesmo sendo escravo, sempre respeitou a cultura e o que estava acontecendo na época. Mas interessante, né? Nós só quis fazer uma pincelada, que é uma coisa que sempre
me chamou muito a atenção e me inquietou, né? Porque, digo, né, se fosse pelo nosso pensamento, acabou, liberta todo mundo, ninguém mais é escravo de ninguém, todo mundo é livre. Só que lá era uma escravidão que, para se ter ideia, que muitos, quando já eram na época de ser livre, eles nem queriam sair e queriam ficar com os seus senhores, por isso que eles tinham até a orelha furada, para dizer, olha, eles são livres já, mas eles decidiram continuar servindo ao seu senhor, porque é um outro formato, né? Uma outra forma de que acontecia as coisas. 7.4. Ao escrever 1 Timóteo, apresenta instruções quanto às qualidades espirituais e pessoais necessárias aos líderes da igreja, com a intenção de distingui-los do... Em suas 2 cartas endereçadas a Timóteo, Paulo procurou estimular sua coragem em meio a... dificuldades com que o ministério cristão. E qual eram as maiores dificuldades do ministério cristão? Era confusão, Talvez fosse jovem com relação aos paramentos, talvez Lembra o comportamento dos falsos mestres, o gnosticismo que está colocando, as falsas doutrinas, né? É o que eles estavam convivendo. 7.6. Talvez Timóteo tenha se convertido durante a primeira, mas somente na segunda viagem missionária é que passou a integrar o grupo de Paulo, que a ele se referia como? Verdadeiro filho na fé. Amém? Então vamos lá. 7.3. Sempre muito benéfico ao aluno deter-se nas questões das falsas doutrinas presentes em toda a história do cristianismo, para que desenvolva sensibilidade quanto aos equívocos que buscam distorcer os que dizem as Escrituras. Hoje, inclusive, aqui Paulo trata desse assunto com o jovem obreiro Timóteo. Advertência paulina contra as falsas doutrinas. Essa carta mostra os passos de Paulo após sua liberdade da primeira prisão em Roma. Ao que parece, Timóteo queria partir com ele para a Macedônia e certamente seria muito útil ao seu ministério, mas foi exortado que ficasse em Éfeso. Era uma cidade estratégica para que os seus planos na Ásia Menor. Falsas doutrinas estavam sendo disseminadas ali. Timóteo deveria ter uma atitude rigorosa para evitar sua propagação no meio da igreja. Olha que interessante, quer dizer, recém começando o ministério, né? A palavra sendo lançada. Alguém foi lá, lançou a palavra e logo começa a multidão de doutrinas e não muda muito, Será né? que você não teria assim, um pouco de pouco conhecimento? Mas é que foi dado um conhecimento para eles, né? Mas então aí que está funcionando. Mas aí foi levantado pessoas para levar aquilo que está sendo pregado errado. Não, sim. Mas ele já teve que mandar Timóteo para corrigir o que se desvirtuou. Isso que eu quero dizer. Eu só quis colocar como é fácil se perder no caminho. Como é fácil perder o foco e errar. Se a gente fugir um pouco do que está na Escritura, do que a Escritura diz, a gente vai... Será que não? Conseguiu um ventilador lá em cima? Será que não? A bateria está tocando? Né? Menopausa é assim. Andropausa. Também. Eram fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões. Não está claro quais eram esses ensinos, mas em todo caso estavam em irmãos e não promoviam em nada crescimento na fé. Muitos comentaristas sugerem ter algo a ver com o gnosticismo, mas parece ter muito mais relação com o ensino judaico, com suas interpretações alegóricas ou lendas do Antigo Testamento. Há aqueles que entendem a questão do gnosticismo, que eu passei ali no começo para nós entendermos, e outra questão do judaizante, né? A lei é assim, nós temos que continuar aplicando, quer dizer, a lei continua valendo do adventista até hoje, né? Que, imagine, já passou todos esses anos e eles ainda colocam a questão da lei. E até esses dias atrás, não faz muito, né? Eles diziam o quê? Que quem não guardasse o sábado não seria salvo. Então, só eles seriam salvos. Agora faz uns 2, 3 anos para cá que eles retiraram essa exclusividade, disseram, não é bem assim, quem guarda, guarda, quem não guarda, agora que eles estão dando essa reformulada. E até, quando admitido, nós tínhamos um vídeo muito bom do Nicodemos falando sobre
adventismo é evangélico, é seita, tal, ele coloca com muita propriedade as diferenças acentuadas que ainda existem, né? Que nós não conseguimos ainda trazer o adventismo para dentro de uma linha evangélica normal nos municípios, né? Assim, no todo, eles ainda têm algumas coisas que eles ficam devendo, né? Aí a parte na página 122 de 1 Timóteo 1 a 12 a 17, né? A graça de Deus na vida de Paulo, daquele que era perseguidor da igreja, daquele que, né? Tudo que ele fez, o que Deus agiu sobre a sua vida, né? E lá embaixo, no 18 a 20, fala que Timóteo é demonstrado por Paulo. Paulo relembra a Timóteo que o seu chamado foi confirmado mediante profecias e que lhe deram base para a sua escolha para a missão de Éfeso de combater as heresias e estabelecer a sã doutrina na palavra de Deus. A própria missão de Paulo e Barnabé entre os gentios foi também confirmada pelo Espírito Santo, provavelmente mediante profecia na igreja de Antioquia. Por isso, Timóteo tinha que batalhar contra qualquer perversão do evangelho para o qual havia sido comissionado. Paulo tem em mente a figura de um guerreiro cristão cujas armas aqui são a fé, a boa consciência, as quais muitos rejeitaram e por isso naufragaram na fé. O cristão deve buscar ter sempre uma consciência pura e sensível a qualquer coisa que venha afetar a sua comunhão com Deus. Tudo que enfraqueça é pecado, pois leva ao naufrágio e à vida espiritual. E aí fala do Himeneu e do Alexandre, que é citados como exemplo de fracassos na fé. Na verdade, o que acontece? Quando se tinha só a lei, se seguia aquela lei, se você errava, você... Não, estou fora do caminho. Hoje nós temos a palavra, mas nós temos que manter essa sensibilidade do Espírito Santo. Isso eu tenho dito porque é real. Quem de nós pode pôr uma regra? Por exemplo, Paulo vai falar das vestimentas aqui, né? Das mulheres, de novo, mais de tudo. Sempre as mulheres pagando o preço, né? Eu sempre estou a favor das mulheres, você sabe disso, eu falo sempre atacando ela, né? Meu negócio só com ela. Então, o que eu quero dizer? Daí ele vai falar para frente. Quem de nós pode dizer até que ponto é? Vamos usar o exemplo, né? Deus sempre usou a questão da saia, algumas igrejas usam. Quem é que pode dizer que a saia tem que vir até a canela, no meio da canela? Para baixo do joelho, um pouquinho para cima do joelho? Vocês estão entendendo como... Quem que vai definir? Vamos usar assim uma expressão. Quem que vai definir o que é santo, o que é profano, o que é normal, o que é vulgar, o que é sensual, o que não é? Vocês entendem como uma linha muito tênue? E quem vai dizer isso? Claro que o Espírito Santo tem a convicção plena, absoluta. Se nós estivermos em sintonia com o Espírito Santo e nós colocarmos alguma coisa que incomoda ele, ele vai nos alertar. Sou bem sincero, cada um tem um jeito. Eu, por exemplo, quando vejo mesmo homens, às vezes na igreja, né, usa aquelas camisas de botão e deixa 3, 4 botão aberto, né? Eu digo, para mim não serve. Para mim não serve. Mas eu estou querendo usando... O senhor como pai dos teus companheiros, o senhor corrige? Não. Deve corrigir. Deve. Se eu tiver uma linha que seja dentro disso que eu estou falando aceitável, deve instruir, né? Deve instruir. É bom saber. Deve instruir. Deve, né? É um dever instruir. Com certeza. Então, é uma coisa assim que nós temos que ter essa sensibilidade, né? Eu já ministrei na igreja a questão de roupas, né? Não começa a ver, eu sempre lembro e dou uma cutucada no bom sentido, porque às vezes a gente se perde, a gente esquece. Poxa, se eu falo que a igreja é a casa de Deus, onde eu estou reunido, é um lugar santo. Deus é pai, eu vou de qualquer jeito. Porque tem duas linhas, isso que eu quero que vocês entendam. Deus é pai, na casa do meu pai eu posso ir de qualquer jeito. Vocês entenderam a linha? Se ele é meu pai, do jeito que eu tiver, tudo bem. Mas aí, eu sei que ele é meu pai, mas ele é o santo dos santos. Eu olho para o Antigo Testamento, sempre existia toda uma formalidade, por mais que ela caiu, mas é porque ele é santo, um cuidado. Então eu vejo que mesmo nesse é o meu pai, eu devo manter alguma coisa. Eu, por exemplo, sempre que eu almocei, nunca na minha casa alguém almoçou sem camisa. Nunca. Porque isso era uma coisa de berço que não... Eu sei em lugares que eu vou, as pessoas almoçam sem camisa e acham que está tudo bem. Só estou dizendo, mas na minha casa, né, mesmo uma família católica, meu pai sendo, sem camisa, jamais. De boné, então, jamais. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Só que é uma linha muito
teme para nós colocarmos limites, mas algumas coisas, claro. Por isso que eu digo, tem coisas que a gente trabalha, mas a sensibilidade do Espírito Santo é isso que em termos ele está colocando, né? Mesma coisa a ida, vai para cá, vai para lá. É a direção do Espírito Santo, né, que nós temos buscar. Às vezes a gente não entende por que dá. Até dá errado, até dá certo, né? Mas a gente procura ter a sensibilidade de ouvir a direção, saber que esse é o caminho, e às vezes tem coisas que passam, né, do que a gente entende, mas a gente não pode nunca agir pela nossa natureza, né? Eu sei que o Adriano está mudando de endereço, né? Está vindo para a avenida, vai ser outro nível, né? Só que assim, ele não tomou uma decisão, eu vou e pronto. Eu gostei de ouvir dele, pastor, nós oramos, nós colocamos na presença do Senhor e Deus confirmou no nosso coração, quer dizer, mostrar essa dependência da direção de Deus. Amém? 7.7. Timóteo descreve a trajetória de Paulo ao ser liberto da prisão em Roma. E, embora desejasse acompanhá-lo, Timóteo foi instado a permanecer em Corinto para combater falsas doutrinas que ali se propalavam. Olha, se propalavam deve ser da Lúcia, né? Marca falou para ela na aula que vem. Eu sei que isso. É o mesmo sentido de propagar. Isso. 7.9. Paulo tenciona com a carta não deixar que o erro se propague, que o amor prevaleça ao invés de um espírito contencioso em oposição às intenções dos falsos mestres. Aliás, 708, na verdade. 8, perdão, 8. Isso mesmo. 2.9. Correto. Senhor secretário, o senhor anota ali na página 523 Eu já anotei. para eles. É para nós anotar, ajudar eles a corrigir a próxima edição, né? Corrige, né? Falando nisso, quem já deu discipulado, está dando discipulado 1 a 1? Levanta a mão. O que eu preciso de vocês? Eu coloquei um videozinho que eu vou gravar de novo. Todos os erros encontrados, e não só erros, sugestões, acréscimos, sentir falta disso, acha que não está claro, anotar, porque nós queremos, quando queremos fazer um livro do nosso apostila discipulado, virar um livro do discipulado. E para isso nós precisamos corrigir todo e qualquer erro, então precisa de ajuda de todos, né? 7.9 agora. Paulo, em 1 Timóteo, distingue a funcionalidade da lei e a operosidade da consciência e da sã doutrina ao contrastar as obras da carne com o fruto do Espírito. Entendendo prestar zeloso serviço a Deus, Paulo fora perseguidor violento da igreja, negando a Cristo, vindo, porém, a ser salvo de misericórdia e de copiosa graça do Senhor, convertendo-se de seus caminhos. 11. Em 1 Timóteo, Paulo lembra o jovem obreiro Timóteo que seu chamado foi confirmado mediante profecias para combater heresias em Éfeso, tanto quanto sua missão junto com Barnabé entre os gentios. Não consegue pôr ali para te não ficar sofrendo? É que o senhor não para. Vou ficar parado com ele para te não ficar sofrendo. Tá de boa. O pastor não para. Orientações para a liturgia do culto. A importância da oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações. Isso acho que não precisa nem... Eu acho que a questão da necessidade, da importância da oração para nós, não precisamos nem dizer, mas ele está fazendo uma exortação para a época, né? E ali embaixo, no 4º parágrafo, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Parte dessa frase, há um só Deus, é a herança que o cristianismo recebeu do judaísmo. Todo o seu trecho faz parte de mim na igreja primitiva. Um só mediador significa que somente por meio de Cristo a humanidade é restaurada à comunhão com Deus. Assim como Moisés foi mediador da antiga aliança, Cristo é o mediador da nova aliança que ele estabeleceu por meio do seu sangue. É ele que faz intercessão por nós diante de Deus. Olha que ponto, só ler aqui. Um ponto a se destacar aqui é a humanidade de Cristo. Ele sempre foi um com o Pai desde a eternidade. Depois da encarnação, se tornou um com todos nós. É o Deus homem, é tanto Filho de Deus como Filho do homem. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É semelhante à declaração que o próprio Cristo já tinha feito. A redenção abrange todos os homens sem distinção. Todos podem ser resgatados das trevas do pecado. Ao morrer, ele deu testemunho do desejo de Deus pela salvação de toda a humanidade. Vocês vejam bem que já no início da igreja havia essa questão de enfatizar que a salvação é só por Cristo, que Jesus era Deus, tanto
100% Deus contra 100% homem. Então, isso era muito enraizado na igreja. E a gente vê que até hoje, né, a gente pega o catolicismo em si, há uma dificuldade de um católico entender a pessoa de Jesus. Tanto é que quando nós sempre fizemos os jantares da Donep, as músicas que nós colocávamos no início, nunca nós colocávamos alguma música que falasse de Jesus. Só Deus. Porque Jesus, na mente da maioria dos católicos, é coisa de evangélico. Olha que interessante isso. Jesus é coisa de evangélico. Como se desse para tirar Jesus da Bíblia deles, para ver a tamanha, assim, ainda falta de consciência, de entendimento de quem é Jesus no seio da Igreja Católica. Essa é uma realidade que eu vivi e que se vive até hoje. Então, nós tínhamos que colocar hinos que falavam de Deus, tal, no começo, para não criar aquela barreira. Então, se colocava a música mais tranquila, se fazia o jantar, vinha o testemunho, aí no final a gente já não se preocupava com a música, porque já tinha dado o recado, mas para não criar aquela barreira, porque nós vimos que se tu cantasse uma música sobre Jesus no começo, as pessoas já queriam fechar o coração, se distanciavam, porque entrei numa coisa de crente aqui, daí já há uma barreira. E o jantar era para ser uma pescaria, que as pessoas estão vindo para um jantar de homens e negócios, nada, né? Essa aqui é a Associação de Homens e Negócios, era estratégico, né? Tanto que aquele padre Zezinho, quando ele fez aquela canção que o Galileu, no final da canção dele, ele mata Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Aí passou um tempo, uns anos, depois teve uma pessoa que são católicos, né? E falou para ele, poxa, Padre Zezinho, você matou Jesus, mas esqueceu de ressuscitar ele. Ele teve que fazer de novo a canção e no final colocou que Jesus tinha ressuscitado. Você vê como que a pessoa esquece, né? Fala de Jesus, mata Jesus, porque veio por todos nós, sim, e esquece de ressuscitar ele, que é o principal. É por isso que o símbolo de Jesus na cruz não me agrada nesse sentido. Não é que Jesus não morreu. É para lembrar da morte dele, mas eu prefiro 10 mil vezes a cruz sem Jesus, porque para lembrar que ele passou por lá, mas ele não está mais lá. Sim. E essa imagem dele crucificado fica gravada, porque eu venho do berço católico, né? Com talvez várias. Então fica gravado aqui para nós um Cristo que morreu. Não fica gravado para nós um Cristo que ressuscitou. Mas tem a celebração na Igreja Católica, na Sexta-feira Santa, que todos os fiéis, no meio da celebração, saem dos seus lugares e vão beijar a imagem de Jesus crucificado, deitado em cima de uma mesa. Mas tu entendeu? Não tem esse negócio de ressuscita no domingo, não tem essa celebração de ressuscita. Porque assim, ó, as imagens têm um poder muito grande sobre nós, as imagens, mais do que as palavras. Mais do que as palavras. Então, eu fico o tempo inteiro vendo um Cristo morto, crucificado. Vocês estão entendendo o trabalhar do inimigo, como é sutil? E aí já tinha, além do mais, que eles têm uma mediadora. Quer dizer, para quê? Por que não pedir para a mãe? Porque o filho atende a mãe. Porque, né? Assim, e tanto que da sexta-feira até no domingo à noite, se nós falássemos um I mais alto dentro de casa ou em qualquer lugar, por quê? Porque ele não está. Não, porque o Jesus está morto e Satanás está solto, como é que tu vai gritar? Apronta no carnaval, né? Vira agnóstico no carnaval. O carnaval tu é agnóstico, porque daí vale tudo pro corpo. Aí acabou o carnaval, tu vira cristão, daí tu guarda 40 dias para pagar os pecados dos 3. É isso, mas não mas agora não é mais, né? Agora eles já tiraram. Não, mas assim, mas no popular, mas na igreja em si eles já liberaram faz tempo. Na sexta-feira ainda. Não, mas já liberaram. Já teve épocas que o preço do peixe estava muito alto, aí os próprios padres falaram, não, vai ter problemas com carne, então já perdeu um pouco. Não é mais aquela rigidez. Na minha época, eu pulava o carnaval até terça, daí na quarta eu ia lá para jogar cinzinha na minha cabeça. Quarta de cinza. É bom proteger. Não, vocês entenderam? Não, só estou colocando para vocês verem como nós somos moldados pelo que nos ensinam, pelo que vem.
E o que eu quero é que vocês que estão estudando não sejam moldados por ninguém a não ser o Senhor e as Escrituras. Né? Não fiquem presos. Porque mesmo assim, se vem alguém falar alguma coisa, vamos verificar. Né? Eu comentava hoje, não me lembro o nome do presbítero que foi no despachante, ele teve uma época conosco, alguns cultos aqui, eu estava falando com o Oséias estava para dar a lição 9 do nosso discipulado, e a nossa lição 9 é sobre a Santa Ceia. E nós temos umas apostilas velhas e a apostila nova. A apostila velha dizia o quê? Olha, quem pode participar da Santa Ceia? Quem foi batizado nas águas, tal, faz parte do grupo, isso pode participar da ceia. E agora? E agora? Nós tiramos o quem for batizado. Por quê? Porque não está na Bíblia em nenhum lugar que quem for batizado pode participar da ceia. A Bíblia diz que aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é que reconheceu o sacrifício de Jesus, sabe que ele vai voltar, pode participar. Porém, expliquei para vocês, embaixo está escrito, mas, ou porém, entretanto, uma pessoa que já conhece ao Senhor não vai continuar, vamos dizer, participando da ceia sem descer as águas. Então, eu expliquei os 10, no sentido que nós vamos só melhorar. E assim, por exemplo, que a gente diz mais ou menos isso, até o tempo. Eu aceitei a Cristo, eu comecei a fazer o discipulado. Eu posso participar da ceia? Biblicamente pode. Entendeu? Mas aí eu estou fazendo o discipulado. Eu acabei o discipulado, eu já estou apto a me batizar. Por quê? Porque nós condicionamos a fazer o discipulado para se batizar, porque a Bíblia diz, ensinar, fazer discípulos e depois batize. Então, nesse período, a pessoa não está em contradição, ela não está em desobediência, porque ela está esperando o tempo da igreja de descer as águas. Agora, terminou o discipulado, ela está apta para batizar, ela vai dizer, não, eu não quero me batizar. Tudo bem. Ah, mas eu vou continuar participando da Santa Ceia. Não. Por que não? Se ela quiser, é uma coisa dela. Mas aí ela já entendeu, ela foi ensinada, e se Jesus é o Senhor dela, e o Senhor dela está dizendo, desce as águas, e ela não quer obedecer, então, porque ele não é Senhor, você é desobediente. Aí você está em desobediência, daí a recomendação seria não participe, mas claro, cada vez foi. Já respondeu. É sobre isso? Teve caso, a pessoa foi discipulada, chegou e falou, mas não estou ainda preparado. Só que a recomendação é, não tem problema, só que se tu vier participando da ceia, olha, se quiser, é com você, mas você está em desobediência, então eu diria para ti, não participe. Porque se você fazer uma análise, você está em pecado. Afinal de contas, eu estou desobedecendo. O casal que nós estamos discipulando na segunda-feira foi o que nós passamos. Eles vieram questionar, nós podemos participar, vocês começaram a discipular, vocês estão seguindo essas áreas, o que vocês não podem é participar da ceia sem se arrepender dos seus pecados. Né? Vai terminar o discipulado, vocês querem continuar sem se batizar? Eu falei, vocês vão estar fazendo o que é certo e o que é errado. Aí vai dar consciência. Isso. Aí não muda o mandamento. Não, vocês entenderam? Então, a Bíblia não mudou, mas o nosso entendimento, a gente tem que reconhecer que conforme a gente vai estudando, vai abrindo os olhos, porque não, mas pastor, não, por que vocês tinham isso? Porque mesmo no nosso, se pegarem o nosso estatuto, se pegar o nosso estatuto, o nosso regimento interno, nós trouxemos da Igreja Assembleia de Deus. Não é o nosso corpo doutrinário. Por quê? Nós nascemos, quem iniciou a igreja, nós nascemos na Assembleia, a gente trouxe como uma verdade. Só que daí, estudando, lendo, aprendendo, nós vimos, aqui não está correto. Então, vamos nos adequar. A Bíblia não mudou, mas o nosso entendimento se elevou, porque perguntei para vários pastores da Assembleia. O próprio pai do Oséias é um pastor antigo, assembleano, e ele mesmo concordou. Não tem? Vocês estão entendendo? Eu não posso dizer não para aquilo que a Bíblia não diz. Mas é bom tempo também para mim entender isso. Eu cresci na Assembleia, né? E é difícil a gente concordar. E daí eu tive que estudar muito na Bíblia para mim entender que... Por isso que eu quero dizer para vocês, tem que ser pela palavra o nosso conhecimento, pelo Espírito Santo confirmando na palavra. E na questão das crianças e adolescentes, pastor, entra na mesma situação? Olha, eu sei que não tem, a criança, pelo menos, não tem um entendimento. Quando ela está no tempo de não ter discernimento. Sim. Eu, particularmente, sou bem sincero, nunca parei para mim fazer uma análise. Ainda eu mantenho aquilo, não participe, até para ela não se tornar algo muito. Não virar só um costume. Um costume. Eu, na minha particularidade, eu dizia, deixa você participar. Esperava só quando vocês tiverem entendimento, quando vocês tiverem uma idade para vocês decidirem por Cristo,
isso, daí vocês vão estar. Por enquanto é melhor. É o meu entendimento. E nessa parte aí é a melhor parte, porque você está ensinando, porque ensinar uma pessoa velha é pior do que... Não, eu estou dizendo a minha opinião, mas se eu me disser, eu dou, vai fazer mal? Não acredito que vai fazer mal. Mas eu acho que para não tornar algo tão simples que depois parece... Porque vamos ser bem sinceros, até se alguém pedir para mim, o que o senhor acha, pastor? Eu tomo a ceia antes ou não? Eu esperaria o batismo. Ver uma coisa não, talvez pela raiz que eu tenha, porque tiver tão gostoso depois que eu desci as águas, eu vim participar a primeira vez da ceia, eu acho que então, por isso só, mas também é o que eu estou dizendo, biblicamente nós estamos ensinando. Nesse caso, você está dando confirmação aos homens que você aceitou Jesus. Quando você desceu as águas. Sim. É o Aceitei. respeito. Confirmação pública. É o respeito. Por isso que daí tu está publicamente na ceia. Exatamente. Eu estou dizendo assim, se aqui para mim, a minha opinião pessoal, eu espero um pouquinho, isso tão gostoso, esperar. Para quem ficou tanto tempo, que quer para ficar mais 5, 6 segundos. Eu não sou diversificado, eu faço direito nos batizamos aqui, e eu tenho a mesma opinião, porque quando você faz o discipulado, você desce as águas, e daí você participa da ceia, é como se você estivesse prestando é como se você estivesse dizendo assim, eu sou obediente e respeito aquilo que o meu Deus pede. Entendeu? Agora, quando eu aceitei Jesus. Tá, mas a confirmação que você aceitou e viu é a tua decisão. Não. Porque o coração do outro homem é enganoso, né? Não, a água é um símbolo externo. Sim. Isso já aconteceu aqui, por isso que pode participar da ceia. Olha bem. Não, mas é Sim, pode. Poder pode, mas eu acho bacana. Jesus não tinha se batizado quando eles cearam com Jesus na mesa? Não. É isso aí. É isso aí. Não, mas você entendeu? É isso aí. Biblicamente, pode sim participar. Isso que nós temos que entender. É a mesma coisa quando alguém cometia um pecado, alguma coisa, e entrava em disciplina. Quem vem de igrejas tradicionais, ou, por exemplo, as Assembleia de Deus, o que é? 6 meses sem participar da Santa Ceia, e ainda quando voltava, depois de 6 meses, na frente de todo mundo, olha, o irmão aqui adulterou, o irmão teve relação sexual e não era casado, e agora ele está arrependido, já ficou 6 meses longe, agora ele pode voltar para o comunhão da igreja. Era isso. Era isso. A igreja aceita, volta para o irmão, é isso aí, aceita que volta. Isso até é bacana, não acho ruim, não, tinha que voltar, até se pudesse voltar, acho ótimo. O que está errado é os 6 meses. Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é que eu preciso ainda mais de Cristo, do seu corpo, do seu sangue, simbolicamente aqui falando. Então, se eu pequei, mas eu já me arrependi, imediatamente eu tenho que participar da ceia, a ceia é o que me fortalece. E nós pegávamos, a igreja pega a pessoa que já está fraca e joga ainda mais lá no meio dos lobos. Aí complica a situação. Biblicamente é isso. Biblicamente é isso. Só que expor, não acho ruim, não. O senhor falando sobre isso, né, que o batismo não impede e tal, é como se fosse a circuncisão. Não é verdade? Sim. Que o judeu fala que tem que ser circunciso, ser salvo, né? Sim. E se alguém quiser fazer também? Faça. Não é verdade. Estão entendendo? Eu quero guardar o sábado, eu sinto no coração. Amém, guardo. Só não cobre dos outros. Nós vamos entrar aqui na bebida, pastor. Eu sou totalmente contra a bebida. Amém, não beba. Mas não coloque peso que o Senhor não põe. Carne de porco eu não devo comer. Não coma. Mas não coloque peso naquele que come a palavra que está dizendo. Vocês viram que interessante que é? Agora, e se embebedar, pastor? Não, isso é para ninguém. Entendeu? Aí que está, né? Se embriagar. E outra coisa, tem gente com um copo que já se adultera, né? já se altera. Com 2, já está embriagado. Eu tinha um amigo, a gente veio lá de trás, né? Nós tínhamos uma maldade pronta. Então, nós tínhamos um colega meu, que hoje é médico, que fez medicina no meu lugar, que eu fui para estudar medicina e não quis, e ele estava em dúvida na faculdade, ia fazer engenharia química, não faça medicina. Fez, se formou, e ele era assim, nós fazíamos de tudo para ele tomar um copo de cerveja. Ele já era o lobo da corte. Se ele tomasse o segundo, ele quase não caminhava mais. Verdade, poucas vezes vi alguém tão fraco para bebida. Então, a nossa festa era fazer ele, imagina, né? Então, a medida é que é complicada de cada um, né? É uma coisa assim muito complicada.
E claro, entrando na medida que o texto fala, vai entrar depois, a sensibilidade, né? Eu sei que o Adriano é ex-alcoólatra, né? Enchia a cara, você não sabe o que a esposa dele passou, né? Tirando o Adriano hoje para dizer, era menino. Não, mas o pastor Antônio tem cara de quem enxugava uma coisa, né? O pastor Antônio enxugava. Ele podia tomar um gole. Eu tomava todo dia. Ele matava, ele ficava. Eu era bravo. É? Então, o que acontece? Eu vou convidar o pastor Antônio para ir em casa. Gente, eu vou ter a sensibilidade, eu tenho que conhecer. Então, eu não vou servir meus coquetéis, tem vezes que tem. A minha adega, eu não vou abrir a minha adega, né? Vou deixar a adega escondida. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ter a sensibilidade também, com quem eu estou, onde estou, o que está acontecendo. Essa prudência, ela é necessária. Não é hipocrisia, porque isso me incomodou muito tempo. Mas não é hipocrisia, daqui a pouco, não. É sensibilidade mesmo. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dos mais fracos da fé. Se eu sei que eu vou escandalizar alguém, eu não faço. Não vou escandalizar. Não faça para não escandalizar o outro. É nesse sentido. É só particular. Um amigo que está passando dificuldade, e o problema dele é justamente beber. E quando ele veio na nossa casa, ele bebeu muito. Aí eu falei para Adriana, a gente tem que dizer, não, aqui em casa a gente não bebe, porque está só piorando a situação dele. Nós paramos, não bebi, nós tomamos uma decisão, não bebi. Passou 2 dias lá em casa e só. Então, assim que eu falei para ele, a gente fala que em casa ninguém bebe, então quando você quiser, você é bem-vindo, mas a bebida não entra. Minha garganta me bebida nesse Uma vez um primo da minha esposa foi me visitar na Foz do Iguaçu, e daí ele falou assim, meu filho, eu posso trazer uma caixinha de cerveja? Eu era diácono da Casa do Ar. E cara, se você for amanhã comigo na igreja, você pode. Ele falou, eu vou. Daí ele falou, trouxe uma caixinha de cerveja, colocou no computador, e lá atrás eles comeu uma carninha e uma cerveja. Dele. No outro dia eles vão na igreja. Aí tinha um pregador de fora, e bem naquele dia foi bom. Só no logo dele. Parece até que acho que ele até pensou que eu tinha falado. Você que vai visitar teu parente aí, você não tem vergonha, não. Vem beber na casa dele. Foi Deus falando, porque ele é da Assembleia, ensinado. E foi falando com ele, dizendo, poxa, que isso é uma brecha, que Deus amava, mas não diretamente para ele, né? Foi falando através da pregação que isso não podia acontecer, poxa, né? Um crente abrindo a porta da casa dele para você, é Deus te recolhendo, mas te recebendo, mas você não tem o direito de levar nada que não preste para dentro da casa desse teu parente. Ele levantou e começou a chorar. Daí, se não bastasse, daí começou a falar com a mulher dele. Aí os dois chorando. Eu falei, meu Deus, ele vai pensar que eu falei alguma coisa. Mas viu a sabedoria de permitir algo? A sabedoria podia dizer, não pode. Nem ia na sua casa, talvez não ia acontecer nada. Mas depois ia na igreja. Não, mas tudo bem, mas ele ouviu a palavra. Mas ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra, isso que mais. É que eu ia falar, o outro foi muito. Não esquece. Pessoal, então vamos à parte mais importante de toda a carta de Timóteo, a conduta adequada das mulheres. Paulo passa a tratar da conduta das mulheres na igreja. Seu mandamento é que deviam buscar andar de forma decente, sem ostentação. Não deviam ser extravagantes, suas vestes deviam ser apropriadas e decentes de forma a refletir a piedade do seu coração e não provocar os homens. Engraçado, né? Parece que só as mulheres provocam os homens, o homem não provoca a mulher, né? É um pouquinho, né? Mulher carrega tudo que deu. Pastor, a maioria das mulheres são Pastor, como é que o pastor Claudio fala que os afeminados na época dele eram mais homens que os homens de hoje? Não dá mais medo. Mulher não se encanta mais por beleza. Vamos lá. Vamos para a nossa lição? 7.12. Na passagem, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A expressão um só mediador é representativa somente por meio de Cristo da humanidade restaurada como menino de Deus. Paulo afirma a Timóteo ter sido escolhido por Deus para anunciar entre os gentios as boas novas de salvação aos homens, na condição de pregador apóstolo. Ao dizer que a mulher sendo enganada veio a cair,
Paulo afirma que sem que precise usurpar atividades masculinas para agradar a Deus, ela será preservada ao Dar a luz aos filhos. Amém? Orientação aos líderes, exigências para os bispos. Essa é tremenda, né? Vamos lá. Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Aqui tem uma parte interessante. A principal interpretação tem sido de que tenha casado uma única vez na vida, mas fica implícito uma proibição ao novo casamento em caso de viuvez, o que não é correto. A que parece melhor se ajustar é ser fiel a uma única mulher, pois a preocupação de Paulo é para que os líderes vivam uma vida matrimonial exemplar, sendo fiel à sua mulher, tal, em posição à sociedade. Mas não dá mais para ter as concubinas? Glória a Deus, né? Não sabe? Pastor, é que agora o ciúme aumentou demais. Ah, tá. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com mulheres judias, né? Aham. E na religião, o homem hoje pode até ter uma segunda mulher. Mas, os judeus. Mas a mulher, a primeira, tem que aceitar e assinar um termo que ela aceita. Só que o homem só pode ter a segunda mulher se ele conseguir dar a primeira. Para as duas, a mesma coisa. Só que mesmo no Antigo Testamento, se você olhar, Abraão só teve relações com Agar quando Sara entregou. Foi Sara que disse, ó, torne Agar aqui. Mas no caso, as mulheres não leem mais essa parte, né? Claro. Se a mulher falar com o marido, não, eu não aceito, ele não. Eu não aceito. Não precisa nem assinar. As mulheres hoje são muito possessivas. As mulheres hoje são muito Perante a lei de possessivas. Deus é pecado. A não ser que ela vá fazer pastel o dia todo, eu fico só em casa. Não, é pecado, pecado é pecado, não se discute. Pastor, E o pastor, ele pode ter duas esposas, não? Nem quando a mulher morre. ele pode ter várias ovelhas, mas esposa. Teve um pastor que assediou uma irmã. Fiquei sabendo disso. E ele falou que ele tinha sido revelado por Deus que ela seria a segunda esposa. Quer dizer, você não é nada daquele de Minas que o instrumento dele era ungido. E ele ungia as mulheres através do relacionamento. Era ungido. Você não viu a reportagem? Isso aí era ungido. Não, Minas Gerais esse, dá noção. Mas esse aqui foi revelado nas pessoas. Ele tinha algo ungido e tinha que compartilhar com a igreja. Ungia as irmãs. Ele ungia as irmãs. Através do ato sexual. Ô, pastor, mas tu viu ali, a ovelha que seria a segunda esposa, ela seria isso, hein? Verdade? Existe agora lá. Não faz muito, Não vai, não. Não, tô certo. Olha, eu nem pastor era, eu fui almoçar na casa de um pastor, e daí vieram servir ovelha, ali eu já aprendi na hora. Vieram servir ovelha, né? Sim. Daí ele disse, não, pastor não come carne de ovelha, daí eu aprendi isso. Nunca. Eu nem pastor era, eu acho que não era nem presbítero ainda. Vamos lá, então. Eu não era presbítero ainda. Eu não entendi. Temperante. Autodisciplina, né? Sóbrio e honesto, não precisa nem dizer hospitaleiro. Está aqui, ó. Né? Apto para ensinar, não dado ao vinho, né? Embriaguez, não precisa nem dizer. Não violento, não agressivo, briguento. Mulheres, levanta a mão aí. Quem tem marido briguento ainda em casa? Era muito briguento. Era bravo. Tem que ser cordato, mas não demais, esse negócio de cordato demais já não está dando certo. Inimigo de contendas, não avarento, libera o cartão para a mulher ir no shopping. Libera, pelo amor de Deus, ele libera o cartão. Que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo e respeito. A palavra é clara, se eu não consigo governar minha casa, como é que eu vou governar a casa do Senhor? Isso é muito sério. Eu sempre disse para mim,
Essa foi minha oração. Deus, se eu não tiver uma família que esteja na tua presença, eu largo. E daí, eu sempre falei para o Senhor. Claro que tem ministérios, que pastores que vieram depois, que não educaram os filhos no caminho do Senhor, vai ter esse peso. Agora, quem já está tendo, criou desde pequena, pô, a Bíblia está errada. Sempre digo, rasgando uma palavra fora. Não neófito, quer dizer, não seja imaturo, novo convertido. Isso é uma coisa que algumas igrejas erram muito, erraram muito no passado. Teve igrejas que expandiram demais, né? Não estou falando, aqui não é falar mal, estou comentando a graça, a universal, depois essas, né, a que veio do Chapeludo lá. É o Domínio Santiago. É graça. Não, a graça é A mundial. a mundial. Eles cresceram demais. Então não deu tempo de formar. Não deu tempo de formar pastores com base. Eles colocaram neófitos. Nós, quando instalamos a igreja em Nonoai, nós estávamos começando, nós não tínhamos obreiros. E aí eu tenho um primo meu de Xaxim, que ele era da Mundial, ele era do segundo estado tal, ele tinha saído da Mundial. E ele disse, tem um pastor que era da Mundial, que saiu tal, pessoa de índio e tal. Aí conversamos com ele e colocamos, maturos nós também, né, para a igreja de Nonoai. E daí nós sempre começou a dar umas confusãozinha lá, ele quase bateu em alguém no colégio lá, foi brigar com o filho. E aí nós fomos verificar a ficha do abençoado que nós não tínhamos visto. Acho que 3 meses antes dele ir para dirigir a nossa igreja, ele tinha sido pego com droga, com cocaína. Esse é o famoso repreensível. Sério, vocês entenderam? Então, por quê? Porque a igreja, e eram os melhores pastores da graça. Acho que era da Mundial, não da graça, da Mundial. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? Não que não tenha problema, mas aquela coisa de ter que ter muita gente, se a pessoa não teve tempo, porque há um tempo de maturidade, há um tempo de crescimento. As próprias redes que nós estamos formando, tem que ter um tempo para a pessoa solidificar, porque senão vai estar liderando pessoas se você não tem base ainda. Né? Você vai liderar o curso de homem ao máximo e você não dá o exemplo para a esposa, no presentinho, no dia da mulher, é pesado. A pessoa tem, a pessoa tem que estar firme no que ela... Se você perder. Não terminou o dia, fica tranquilo. O pastor está dizendo que a igreja mundial, ela não cresceu, vamos dizer assim, de uma experiência, de uma maturidade, de uma oração. Não. Vamos voltar lá. Olha o que eu falei. Eles cresceram muito rápido e daí tiveram que colocar pastores na obra, que os pastores ainda eram o quê? Neófitos. Olha o que diz o 13. Não neófitos ou imaturo na fé, ou novo convertido. Tinha pastores deles com 1 ano de igreja, já eram pastores na igreja. Então a igreja, ela cresce como? Ela cresce através do agir de Deus ou através da ação do homem? Das duas coisas. Então, qual que foi o que eles foram crescendo e não tinham pessoas para auxiliar? Eu não tenho que ter um lugar ativo e saudável? Não, é que eles foram em cima do crescer. Não importava o preço. Eu sou bem sincero, porque tu não pode pôr um pastor nessa condição, pastorear uma igreja, não está pronto. No ano não está Então, pronto. podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja saudável? Então, Depende. Nós também colocamos o pastor fora com todo o nosso tempo e preparo. Não, só estou dizendo que é relativo, entende? Se fosse a outra igreja, com certeza ele estaria lá ainda. Não, talvez sim, eu sei de casos que sim. Não, eu só estou brincando assim. Não, Eu só estou dizendo para vocês que eu não estou fazendo um julgamento assim, no sentido, não. Só estou colocando que a precipitação vai gerar problemas. Vai gerar sérios problemas, porque tem que ter um tempo de maturidade. Eu só quis usar o exemplo, porque eles cresceram muito rápido. E, por exemplo, a igreja, não me lembro o nome da igreja, uma comunidade cristã, que era onde tinha o conjunto Filhos do Homem, não sei se vocês lembram, estourou uma banda de sucesso. Em Pato Branco, meu primo é dessa igreja. Essa igreja explodiu. Ela começou por G12 e ela, sabe, mas explodiu. Ficou 2, 3 anos assim, que parecia que ia tomar a cidade toda e de repente foi assim. Tá. Desmontou. Por quê?
Porque ela cresceu muito as células, expandiu, tem que crescer, porque o G12 é assim, tem que crescer a qualquer custo. Tem todo o processo da célula. Nós vamos trabalhar, vamos dizer, entre aspas, com esse crescimento, nós temos que ter o foco. Mas não é, se não tem ninguém preparado, nós não vamos para frente, entende? E eles fizeram porque tinha que crescer a cada 6 meses, ainda um tempo curtíssimo demais, e não tinham pessoas preparadas. Aí a pessoa recém está começando na igreja, não está nem com o casamento solidificado, né, sólido. Começa aí, nós recebemos casal aqui, que veio, porque tiveram um problema na célula deles, em que o líder da célula estava tendo relações com uma mulher, porque carente, com problema, chega, se solta, o cara já não está preparado, porque há proximidade. Então, todo esse cuidado tem que ter e ao extremo. Muitas vezes a pessoa não está preparada, tem situações que são trazidas para dentro da rede, que você acaba se envolvendo emocionalmente com aquilo. Sim, por e, isso quando você se envolve emocionalmente, há grande risco de você fazer. Por isso que não pode ser neófito, tá? Entendeu, Martins? Respondeu? Pastor, eu acho que esse é um assunto bem pertinente para os próximos 2 encontros, a liderança. Sim. Mas isso vai ter essa segunda. Esse é o primeiro para a montagem. Depois vai ter a questão da supervisão, do monitoramento, que vai se trabalhar todos esses assuntos, que são seríssimos, né? São seríssimos nesse. Que tenha bom testemunho dos de fora. Quer dizer, eu vou na pastelaria, eu vejo ele falando à esposa assim, amor, traz o pastel, querida. Você entendeu? Mas o cara olha assim, eu quero ele também, né? Exigências para os diáconos. É a mesma. Por isso que ninguém quer ficar perto, às vezes, ninguém senta nos últimos bancos, né? Você tá na frente. Então, aqui é a mesma coisa, né? Os maridos e para as mulheres. Amém? Vamos lá no exercício 630. Uma das qualidades que a pessoa do bispo deve refletir, segundo Paulo, é que seja repreensível e irrepreensível. Ao bispo compete não ser dado a muito vinho. Paulo afirma que o que ocupa a função de bispo é fundamental, que dirige a igreja com excelência e governe, sua casa fica a cargo da esposa. E por que vocês deixam a esposa ter que governar tudo em casa? Ao descrever a qualificação pessoal necessária ao diácono, Paulo reitera que recomenda que o bispo governe bem a igreja acima de tudo. Porque o diácono não governa a igreja, o diácono só serve a igreja. 19. A finalidade de 1 Timóteo é dar ao jovem obreiro Timóteo instruções relacionadas à conduta esperada de todos os grupos, os seus relacionamentos mútuos na igreja em Éfeso. Amém. Vamos lá. 8.1. Advertência dos perigos pessoais. Paulo menciona 2 das doutrinas de demônios ensinadas por eles: proibição do casamento, abstinência de alimentos. Então, não precisa nem dizer que é o que entrou no seio da igreja que ele estava combatendo, né? As fábulas profanas de velhas caducas, ali já estamos na página 135, tá? E ele vai trabalhando tudo que vocês já leram sobre os anciãos, sobre o ministério público. E o versículo 16, lá na página 136, fala: tem cuidado de ti mesmo. Quer dizer, além de cuidar dos outros, além de cuidar de outras coisas da igreja, cuide de você. Porque às vezes a gente só cuida dos outros, esquece de cuidar de nós. E assim serve no relacionamento, assim serve na casa, assim serve em tudo, né? Muitos obreiros se perderam por só a igreja. Não. A vida cristã tem que ser uma vida equilibrada, né? Pastor, eu usando um exemplo, esse dia a Isabel fez uma traquinagem, assim, e eu fui chamar a atenção dela, fui conversar com ela. E daí eu falei assim, filha, você tem que entender que é muito fácil você ser cristã dentro da igreja. É difícil você ser cristã fora. Então é isso que o pai está tentando ensinar. É você ser cristão fora da igreja. Dentro fica fácil. É todo mundo do mesmo jeito, todo mundo a mesma coisa. Agora lá na escola é complicado. 8.1. Paulo aborda o surgimento dos falsos mestres em Éfeso, onde Timóteo exercia o ministério e já estava agindo conforme predito pelo Espírito, como? Todas. 2. Paulo instrui Timóteo acerca de como se preservar diante de um cenário hostil que deveria levar os irmãos
Efésios A. Eles erros doutrinários que nos ameaçaram. E o 3, a recomendação Paulina Jovem Timóteo. Todas, tá? Show de bola. Orientações acerca de diversas responsabilidades. Ser rígido com os mais velhos, mas com respeito pela idade, com os mais novos. Tratar viúvas que fossem viúvas em essência. Já naquela época tinha traquinagem, né? Eram umas deitadas e queriam. E aqui tem falado muito comigo. Até hoje eu reuni o André, que é o tesoureiro, e o pastor Gilmar, para decidir em relação a essa família desse mês que nós vamos estar abençoando. E até falei, pastores, uma coisa tem me chamado muita atenção. Nós temos famílias, nós vamos ajudar nossas famílias, nós vamos pensar em famílias que estão integradas. Então, sabe, por que nós encontramos aqui? Viúvas que estavam juntos, que os maridos estavam na obra. Então, procurar pegar pessoas que estejam envolvidas. A gente ajuda, não só vindo, a gente ajuda, mas não estamos nem aí para o todo. Só estou comentando algo assim, em particular. Só então, sou bem sincero, mesmo estando no meio tem muito isso. Então, vamos dar uma definida aqui, vamos dar uma exprimida nisso, porque tem que ficar mais no seio de quem está participando, sabe? Até eu comentei com o Cleiton, a mãe que tem os 2 filhos que são surdos. Eu nunca mais vi eles na igreja. Fiquei muito chateado, não por terem saído, porque a saída dela, ela voltou a morar em Itapema, então, louvável. Mas ela saiu do grosso. Aí é um exemplo, tá? É um exemplo, sou bem sincero. A gente se tocou, é um menininho, nós ajudamos, ele precisava, senão ele podia não ter mais chance de voltar a ter chance de falar. Não só ouvir, quanto falar, que é o principal de tudo. Ouvir, ele voltaria, mas já perderia talvez o tempo de fala. E aí ela entrou no grupo oficial e eu vi que saiu. Elisângela Fonseca saiu. Daí se paz, mas tudo bem, aconteceu alguma coisa, vi que saiu do grupo oficial, né? Porque às vezes estava viajando, sabia que não estava. Ah, sim, aconteceu, pastor. Eu voltei a morar em Itapema. Eu também, né? Deus abençoe, precisando de alguma coisa. Poxa, vocês entendem o que eu quero dizer? Tudo que foi feito, no mínimo, ó, pastor, nós vamos voltar para lá, aconteceu isso, tem isso. Então, são coisas assim que, com o tempo, tem que ser esquecido. Não, o que menos tem é isso. A maior parte das pessoas que nós mais ajudamos, não estão aqui. A maior parte. A maior parte. Deus sabe o porquê. Nós não vamos deixar de ajudar, mas tem um cuidado maior, nós vamos. Eu poderia citar vários exemplos. Né? Os 2 últimos exemplos que saíram, então, são exemplos capitais. Eu sei quanto nós ajudamos de tantas formas, mas de tantas que a igreja não sabe. Mas tem coisas que a gente ajuda e não gosta. Que nem até só o pastor sabe, não é só o pastor, sempre é o pastor, e no mínimo o tesoureiro, porque é ele que vai levar o dinheiro. Eu não mexo com dinheiro, eu não pego dinheiro para levar para ninguém. Mas eu procuro não passar, porque eu acho, poxa, sensibilidade, o Adriano está passando uma dificuldade, está com um problema sério, nós ajudamos, ninguém precisa saber. Para quê? É uma maneira de preservar, a gente faz por isso. Mas não sou só eu, senão a pessoa podia dizer, não, o pastor está pegando dinheiro e está guardando para ele. Então, até a próxima vez tem que avisar o Zé. Estava falando hoje, até com o pastor Gilmar, que eu devo para ele dizer, não, o pastor e o tesoureiro, quem vai levar para não ter, né, problema nisso. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque, confesso para vocês, as pessoas, no geral, as mais ajudadas, parece que a gente estraga em vez de... Eu não sei o que acontece nisso. De verdade, confesso para vocês. E foi embora. Eu não sei. É que não é que vieram para buscar, mas aconteceu de precisarem a gente ajudar, assim. E parece que a gente estraga as pessoas, que a gente fica devendo favor. Eu não sei. Mas eu devia ter ajudado, né? Se não tivesse ajudado, continuava. Eu não sei. Às vezes eu me pergunto. Eu não sei, porque a gente se doa tanto, a gente faz tanto. De não ajudar e ainda falar assim, nossa, mas eu vim na igreja, eu falei isso. Mas às vezes às vezes vão para a igreja que nunca ajudam ninguém, porque eu participei de igreja que nunca vi alguém ajudar famílias. Mas nós não vamos mudar o que nós temos. Só que ser um pouquinho mais cautelosos e prudentes. Eu tenho que corrigir, porque nós temos 5 minutos no máximo aqui. Como tratar os presbíteros, ele tem a recomendação. E vamos lá na página 139, a avaliação. Não repreendas ao homem idoso, antes exorte-o como a pai. O pai, né? Como a pai está escrito aqui. É. Certo ou errado? Errado. 8.5. Paulo instrui no sentido de que todas as viúvas devem indistintamente contar com a ajuda da igreja? Errado. Aqui que entra o que nós estamos falando, né? Não é porque há membros que, entre aspas, mostrem o serviço
pessoas possivelmente desejosas ao casamento, mesmo tendo feito compromisso, devem ser sustentadas pela igreja até que se casem. É possível deduzir que a ninguém impõe precipitadamente as mãos, se refere à ordenação precipitada de ministros. Na seleção de ministros, Paulo recomenda que Timóteo seja criterioso. Amém? Orientações acerca de mais diversas responsabilidades. Relacionamento de patrões e empregados, como agir com os falsos mestres, como lidar com as finanças, esse aqui dá um bom tempo para nós dar uma olhadinha boa, né? E preservando o que nos é confiado. Isso é para todos, né? Ao que cuida do que é pouco é dado muito. Aquele que não cuida nem o pouco, até o pouco lhe é tirado. Aqui entra muito a questão de gratidão. Por isso que eu vejo que é um princípio bíblico. Se você não for grato no pouco que você tem, esqueça que você vai receber algo a mais. Você não é grato nem com o que no pouco. Então, até o pouco teu vai ser tirado. Isso, para mim, fecha como uma luva. 8.9. Paulo mostra como instrui os servos cristãos a tratarem os seus senhores de modo que o nome de Deus não seja blasfemado. Toda honra sempre ao nome do céu. Insistindo com Timóteo sobre como agir em relação a falsos mestres, o apóstolo indignado aponta que eles contentar com o que se tem. A recomendação de Paulo ao tratar com Timóteo sobre o cuidado com as finanças, nesse sentido, ele salienta que As recomendações são concluindo a primeira carta enviada a Timóteo, Paulo destaca o cuidado com que o jovem grego deve ter, com que lhe foi confiado, que se resume em Preservar a colheita do evangelho. Amém? E assim, ó, estudou, teve dúvida, traga para nós não passar. Acabei não dando tempo, já achei que a gente ia falar bem menos, eu sobrar bem mais tempo para nós compartilhar, acho que eu falei demais. Outra coisa, eu vou ter que sair, eu não vou poder ficar, porque eu tenho uma reunião agora com o pessoal do encontro de renda domingo, eu vou fazer uma reunião agora, tá? Só para vocês saberem nem como, porque... Só faz oração final. É uma imagem aqui da... Só faz oração final da encerra. Tá. Posso orar? Paizinho querido, Deus, para a tua igreja, que estão ali porque são recomendações para as nossas vidas, Pai. Que possamos entender o teu propósito, a tua palavra, e sabermos que quando aplicarmos ela ao nosso coração, nós viveremos o melhor que o Senhor tem em nossas vidas. Eu quero te louvar por tudo, te glorificar, também pedindo as tuas bênçãos, Pai, sobre cada um que está aqui, que tem se disposto a estar online, Pai, para crescer no aprendizado da tua palavra. E dessa forma eles têm demonstrado a sede, o anseio por ti e por crescimento. Honra teus filhos, Pai. Por isso eu quero te louvar, te glorificar e te agradecer, em nome de Jesus.